Bom dia, hoje são 10 de dezembro de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. O Correio Brasiliense de hoje, aqui está, o Correio Brasiliense é o jornal de maior circulação aqui no Distrito Federal, em Brasília. E aqui nesta edição, repito, de hoje, 10 de dezembro de 2013, aqui ó, logo na página principal, aqui a foto de brasileiros, né, que foram assistir à cerimônia fúnebre do Nelson Mandela. Muito bem. E aqui, ó, a foto. Vamos aqui analisar, tá? A foto, ó. Força Aérea Brasileira, aeronave, né? O avião. E estes brasileiros aqui, ó, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, né? E aqui o José Sarney. Estes brasileiros ilustres embarcaram ontem, segunda-feira, dia 9, para a África do Sul, né? Eles vão participar ali da cerimônia fúnebre do Nelson Mandela. Pois bem, veja, os brasileiros aqui, José Sarney e Fernando Collor de Mello dispensam comentários, né? Agora vamos aqui aos três, o Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Lula. Muito bem. Fernando Henrique Cardoso foi presidente no Brasil, né? Presidente. Em 2 períodos. Muito bem. Quando ele assumiu a presidência, não havia reeleição no Brasil. Reeleição. Aquela, né? Circunstância em que o presidente da República poderia se candidatar novamente, né? Em mandatos sucessivos, seguidos. Não havia no Brasil a reeleição. Então, o Fernando Henrique Cardoso e seus amigos políticos lá no Congresso Nacional resolveram então criar a reeleição. Ou seja, aquela porta para que o presidente atual pudesse novamente se candidatar a um novo mandato. E tudo deu certinho, né? Tudo deu certo, né? O Congresso Nacional aprovou a reeleição. E o Fernando Henrique Cardoso candidatou-se novamente e ganhou. E aí exerceu mais um mandato, correto? Muito bem. O Lula, que estava louco para assumir o cargo do Fernando Henrique Cardoso, foi contra a reeleição, óbvio, porque Fernando Henrique Cardoso competiu com ele, com o Lula, né? E como o Fernando Henrique Cardoso já era o presidente, então tudo ficou mais fácil, não é isso? É sempre assim, né? Quem assume hoje um cargo e vai se reeleger, aí é mais fácil, né, ganhar a eleição, né? É muito mais fácil, porque já está aí no uso da máquina pública. Pois bem, o Lula sempre foi contra a reeleição. Isso antes de o Lula, óbvio, assumir a presidência da República. Então ele foi contra o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi reeleito e exerceu mais um mandato. E aí Lula depois conseguiu ganhar a eleição para presidente. Muito bem. Quando o Lula assumiu a presidência, antes de ser presidente, ele era contra a reeleição. Se ele era contra a reeleição, o óbvio seria o quê? Que ele acabasse com essa reeleição. Mas ele não acabou. Não acabou. Não acabou com a reeleição. Não mexeu um pauzinho sequer para o fim da reeleição. O Lula, sabe? Não acabou. Aí continuou como presidente da República. Depois, como havia a reeleição, ele se candidatou novamente e ganhou mandatos sucessivos. E ficou por mais um período, correto? Graças à reeleição. Muito bem. Dilma Rousseff ganhou a eleição. Hoje é a presidente do Brasil, né? É a presidente do Brasil hoje. Dilma Rousseff. Ela deveria acabar com a reeleição, né? Deveria, não deveria? Já que o partido dela
foi radicalmente, visceralmente contra a reeleição, quando Fernando Henrique Cardoso criou essa desgraça, né? Reeleição. Pois bem, Dilma Rousseff não acabou também com a reeleição. Não, acabou não. A reeleição está aí. E ela é candidata a mais um mandato. E tudo indica que vai ganhar. Graças à reeleição. Você vê aí, né? Pois bem, estes cidadãos brasileiros ilustres viajaram em avião público, né? Para assistirem à cerimônia fúnebre do Nelson Mandela. Tudo bonitinho, beleza. Só que aqui um detalhe. O Nelson Mandela assumiu lá, foi eleito depois de muitos e muitos anos de sofrimento, foi eleito lá na África do Sul, presidente, lá da República, presidente, né? Africana, República Africana. Pois bem, lá havia reeleição. Ele poderia se candidatar novamente ao cargo de presidente. Ele não quis, Nelson Mandela. Diferentemente do Fernando Henrique Cardoso, diferentemente do Lula e diferentemente da Dilma Rousseff. Ele não quis se candidatar a um novo mandato. Ganharia na hora, mas não quis. Exerceu apenas um mandato. O nome desse cidadão? Nelson Mandela. Percebeu a diferença aí, meu amigo? Percebeu? Beleza, né? Muito bem. E agora o pior. Dizem até, eu vi ontem, que o Raul Castro, presidente de Cuba, Raul Castro, também vai participar da cerimônia fúnebre em homenagem ao Nelson Mandela. Raul Castro, imagine a piada. Raul Castro, o que é que a família Castro de Cuba entende de liberdade? A liberdade de todas as formas, liberdade verbal, escrita, a liberdade de locomoção, a liberdade foi a tônica da vida de Nelson Mandela. Sempre lutou contra a falta de liberdade, contra a discriminação social, etc. e racial. Nelson Mandela. Raul Castro, lá de Cuba, vai participar da cerimônia fúnebre em homenagem ao Nelson Mandela. O que é que a família Castro de Cuba entende de liberdade? Nada. Nada. Se o Raul Castro fosse participar da cerimônia fúnebre do ditador lá da Coreia do Norte, ou da China comunista, tudo bem, eu até entenderia participar da cerimônia fúnebre de um ditador, de uma pessoa que era contra a liberdade dos outros. Tudo bem, mas Raul Castro, Fidel Castro, participarem de uma cerimônia fúnebre em homenagem a um homem que lutou a favor da liberdade, isso é uma piada. É uma piada. Eu estou aqui rindo até agora, viu? É uma piada. Onde lá em Cuba não há liberdade de expressão alguma, liberdade de locomoção, nada. Uma safadeza. E esse cara vai participar da cerimônia fúnebre de um cidadão, de um ex-cidadão, de um falecido que lutou contra qualquer tipo de expoliação, contra qualquer tipo de ditadura, né? Ali vedando o direito à liberdade de locomoção, à liberdade de expressão. Bem, é uma piada, né? Portanto, aí, mais uma vez, uma pequena matéria e muito obrigado.